Vocês abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29, vamos ler dos versículos 10 a 19, para que possamos novamente nos situar no texto, porque estamos hoje voltando para este texto, depois de aproximadamente um mês em que eu preguei neste texto. Então nós estamos voltando agora, e vamos ler para que a gente possa voltar ao contexto. A partir do versículo 10 de 1 Crônicas, ainda ouço o som santo de folhas, né, da Bíblia sendo folheada, então vamos aguardar mais um pouco. Está no Antigo Testamento, Crônicas, um pouquinho antes de Salmos. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Crônicas 29, 10 diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência, Senhor, nosso Deus. Toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Amém. Louvado seja Deus pela palavra dele lida. Meus irmãos, eu não sei se vocês já tiveram aquela experiência de perceber que existia algo, ou você percebeu que algo em sua vida poderia mudar, e você poderia fazer alguma coisa a mais, ou algo a mais, para honrar a Deus em determinada situação, em determinada circunstância, ou em algum aspecto da sua vida. Eu não sei se você já teve essa experiência, e a partir do momento em que você percebeu em que você poderia honrar a Deus, mais a Deus com isso, você passou a desejar e você passou a buscar honrar e glorificar a Deus em determinada situação. Isso aconteceu com o rei Davi. O rei Davi, ele reúne toda a congregação de Israel, ele reúne os príncipes, ele reúne todo o povo, e ele começa a relatar o desejo que ele tinha no coração dele de honrar a Deus. Ele queria glorificar a Deus, porque ele percebeu que a arca da aliança estava em um ambiente que não era propício para ela. A arca sempre representou a presença de Deus entre o povo. Davi estava habitando em um palácio, e quando ele olha a realidade dele, e ele olha a realidade da arca, ele pensa e ele ora a Deus, e ele coloca um desejo em seu coração: eu quero honrar a Deus, eu quero construir uma casa para que a arca de Deus fique ali. E Davi, ele diante de toda a congregação de Israel, no capítulo 28, ele começa a ensinar o povo e a mostrar para a liderança que esse era o desejo do coração dele. Mas ele não fez apenas isso. Ele diz para todo o povo a resposta de Deus para ele. Então eu gostaria que você me acompanhasse no capítulo 28 de 1 Crônicas,
Versículos 2 e 3. Davi, ele disse assim, na verdade é um registro de Esdras. O rei Davi se pôs em pé e disse: meus irmãos e meu povo, escutem. Eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor e para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para esta construção. Versículo 3. Porém Deus me disse: você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. No versículo 6, Davi, ele explica o que o Senhor disse para ele após essa fala. Versículo 6. E o Senhor me disse: o seu filho Salomão é quem edificará o meu templo e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Meus irmãos, após relatar isso para a liderança de Israel, Davi, ele se volta para Salomão, porque Salomão, seu filho, está ao seu lado. É isso que está acontecendo e Esdras está registrando. Davi perante toda a congregação de Israel, perante toda a liderança, mas o seu jovem filho Salomão ao seu lado. E após dizer isso para a liderança, para o povo, Davi, ele se volta para Salomão e ele passa a dar conselhos sábios ao seu filho. E quando ele começa a dar conselhos sábios ao seu filho, nós percebemos que esses conselhos, eles têm frutos eternos. E nós vimos isso numa série de mensagens no capítulo 28, em todo o capítulo 28. Mas é interessante, queridos, percebermos que nós não podemos perder de vista quem foi o autor deste texto. Nós estamos ouvindo o relato de Davi, mas não foi Davi quem escreveu. Nós estamos vendo o relato de algo que está acontecendo, que Davi está fazendo perante toda a congregação de Israel, sendo já um homem idoso. Ele está preocupado com o seu filho que assumirá o trono, mas quem está registrando isso é Esdras. Esdras está registrando isso para o seu povo. O povo que havia voltado do cativeiro babilônico e havia perdido as expectativas das promessas messiânicas dadas a Davi. E Esdras está escrevendo como Davi, ele recebe de Deus as promessas, e como Davi conduz o povo para a construção do templo. No capítulo 29, no início do capítulo 29, Esdras, ele registra o momento em que o idoso rei Davi, perante toda a congregação, ele começa a mostrar que Deus havia colocado diante de Salomão uma grande obra. Uma grande obra. E eu creio que, aparentemente, se algum especialista em liderança ouvisse o que Davi fez, chamaria Davi num canto e exortaria Davi. Porque o que Davi fala no versículo 1 do capítulo 29, deveria produzir insegurança no povo. O novo rei que assumiria, ele recebe da fala do seu próprio pai, perante toda a congregação de Israel, liderança de Israel, ele ouve algo de Davi, que poderia ter produzido em Salomão uma certa insegurança, uma insegurança maior no povo. Davi diz assim, e Esdras registra: o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. O rei que vai assumir é moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. E queridos, ao perceber que o povo aderiu, porque logo após dizer isso, Davi ele convoca todo o povo a participar dessa obra. E ele diz: eu, o rei, eu tomei do meu próprio tesouro o melhor ouro, o ouro de Ofira, a melhor prata, e eu ofertei para esta obra. E ele convoca toda a liderança a participar, ele convoca todo o povo a participar. E quando Davi percebe que todo o povo aderiu à obra, que todo o povo desejou e começou a participar de forma voluntária, eles começaram a ofertar. A partir do versículo 10, Davi ele faz uma oração solene perante toda a congregação de Israel, e foi o texto que nós lemos no início. E nessa oração solene, Davi começa a exaltar a Deus, a reconhecer que tudo aquilo que estava acontecendo vinha de Deus e era para Deus. Isso está no versículo 16 do capítulo 29. Mas, irmãos,
Eu quero pensar com os irmãos esta noite em duas petições presentes nessa oração solene de Davi. E eu creio que essas petições finais que Davi faz perante toda a congregação, ensinou o seu povo, ensinou o seu filho, ensinou Esdras e o povo de Esdras, no tempo de Esdras, mas também ensina a igreja hoje, porque Deus preservou esse texto para nós. E eu creio, queridos, que ao observarmos essas petições, elas nos ajudarão a preservar o nosso coração no lugar certo. Porque aquilo que é certo só pode ser encontrado no lugar certo. Também nos ajudarão a preservar nossa jornada com a perspectiva certa. E por fim, essas petições nos ajudarão a manter o nosso coração na confiança certa, dependendo de Deus, no que depende de Deus. Precisamos depender de Deus no que depende de Deus. E a primeira lição que eu quero destacar, que nós aprendemos com Davi, e Esdras registra para ensinar o seu povo, o povo de sua época, nos ensina que nós devemos depender do Senhor para preservar a fidelidade de seu povo a Ele. Eu vou repetir. Davi nos ensina em suas petições, apenas duas que ele faz, que nós devemos depender do Senhor para preservar a fidelidade de seu povo, de sua igreja, de seus filhos, de suas ovelhas a Ele. Depender de Deus, para que Deus preserve a fidelidade de seu povo a Ele. Olhe no versículo 18, a petição de Davi. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Meus irmãos, é muito interessante, eu não sei se você consegue perceber isso, e eu estou aqui exatamente para ajudá-lo a perceber, que Davi, ele faz essa petição logo após um momento de muita alegria. No versículo 17, Davi, ele relata essa alegria que ele tem ao perceber que o povo estava ofertando, o povo estava participando de forma voluntária. E Davi, ele reconhece que Deus é quem sonda os corações e os pensamentos. E no versículo 17, Davi, ele diz assim: Senhor, o Senhor que sonda os corações e os pensamentos, o Senhor sabe que eu, de coração, voluntariamente, eu fiz estas coisas. E eu percebo que o povo também, com a mesma disposição, eles fizeram isso. E após esse momento, queridos, Davi, ele faz essa petição no versículo 18. Só que essa petição, ela não aponta para o presente. Essa petição, ela aponta para o futuro. Nós podemos perceber de forma implícita que existem algumas inquietações no idoso rei. Existem algumas inquietações no coração de Davi quanto ao futuro. Mas o que ele tem diante dele, o que ele tem diante dos olhos dele, é um povo alegre, um povo disposto, um povo ofertando, um povo desejoso de fazer a obra. E Davi se alegra com isso, mas Davi não fica aí. Davi, ele não permanece com seus olhos no presente, ele faz uma petição que aponta para o futuro. E nessas petições, e nessa petição principal, a primeira, nós percebemos que Davi, ele possui algumas inquietações. Isso não está explícito no texto, mas pela petição de Davi nós podemos perceber que provavelmente ele tinha alguns questionamentos. Por exemplo, será que eles continuarão firmes e dispostos na obra após eu morrer? O capítulo 29 de Crônicas, 1 Crônicas, termina com a morte do rei Davi. E Davi, ele está percebendo que o povo está alegre, que o povo está perseverando, que o povo está firme, que o povo está disposto. Mas Davi, vendo isso, ele diz: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, Israel, conserva para sempre estas mesmas disposições. Conserva para sempre esses mesmos pensamentos.
Provavelmente Davi, ele percebeu algo que poderia acontecer. Será que essa fidelidade vai perdurar quando o meu filho assumir o trono? Será que essa disposição que eu estou vendo vai durar até que a obra termine? E meus irmãos, como Davi era um homem experiente, não apenas experiente como rei, não apenas experiente como homem de guerra, Davi era um experiente adorador, Davi era um experiente homem de Deus, Davi ele conhecia a instabilidade do coração humano. E Davi, ele não está se apoiando no que ele está vendo, ele está feliz com o que ele está vendo. Mas ele não está se apoiando naquilo que ele está vendo. Ele está feliz com a disposição do povo, ele está feliz com a entrega do povo, mas ele não está apoiado naquilo que ele está vendo. Ele olha para o Senhor e ele depende do Senhor naquilo que depende de Deus. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Israel e Isaque, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições que hoje eu vejo. Conserva para sempre no coração do teu povo esses pensamentos que agora eu vejo. Inclina para sempre o coração do teu povo para contigo, essa inclinação que eu estou vendo hoje. Mas quando ele pede isso, meus irmãos, Davi ele reconhece que a preservação da fidelidade do povo a Deus depende da fidelidade de Deus às suas promessas. Por isso que ele diz: Senhor Deus de Abraão, Isaque, Israel. Senhor, meus irmãos, o povo está ouvindo, a liderança está ouvindo, Salomão está ouvindo. E quando Davi faz essa petição, ele está dizendo: Senhor Deus da aliança, conserva, Senhor, porque se estamos até aqui, se chegamos até aqui, é porque o Senhor, que é fiel, as suas promessas nos sustentou. E meus irmãos, como Davi sabia que esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel, que mudou Jacó para Israel, até agora o povo era chamado de hebreu, a partir de agora eles são chamados de israelitas. Esse povo que foi sustentado por Deus, na mente de Davi, ele entendia que eles não permaneceriam firmes se dependesse deles. E Davi, confiando nas promessas de Deus, ele faz 2 pedidos. Eu gostaria de ler novamente na íntegra o primeiro pedido dele. O primeiro pedido de Davi é: conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Essas disposições e pensamentos, Senhor, que eu estou vendo agora, conserva, preserva. Foi a oração que a irmã Fernanda fez antes de começarmos o sermão. Preserva, Senhor, conserva para sempre. Isso que está sendo motivo de louvor e gratidão, conserva ao Senhor. Mas, meus irmãos, por que Davi pediu isso? Eu creio que Davi, como um rei experiente, ele sabia que a disposição do povo hoje, a disposição do povo de Deus hoje pode não ser a mesma amanhã. Davi, ele sabia que a renúncia do povo hoje pode não estar presente amanhã. Conhecendo o coração do povo e o seu próprio coração, Davi sabia que os pensamentos de entrega de hoje podem não ser os mesmos de amanhã. E essa certeza da realidade, da instabilidade do coração. Por isso, meus irmãos, que a nossa fé, ela está fundamentada no caráter de Deus e não no que nós sentimos, porque os nossos sentimentos são como a onda do mar. A nossa fidelidade, ela é como a onda do mar. Âncora da alma é a fé no Deus imutável. Nele não há sombra de variação. Ele não muda. E sabendo disso, diante daquilo que ele estava contemplando, o velho rei Davi, ele está olhando, sabe por quê, meus irmãos? Porque o filho dele seria o próximo rei. Então, essa disposição, essa animação, esse desejo de servir, se Deus não conservasse, isso afetaria diretamente a liderança do seu filho, como futuro rei de Israel. Mais uma coisa, algo mais sério. A obra
que Deus havia confiado nas mãos de Salomão, ela não seria concretizada. Sabe por quê? Porque a disposição do povo, ela muda. Por isso Davi ora. Por isso Davi depende de Deus no que depende de Deus. Ele confia, ele crê que somente Deus pode preservar. Agora veja que interessante, é muito interessante. Quem leu esse texto pela primeira vez? Não fui eu. Quem leu o texto pela primeira vez não foi Paulo, não foi Mateus, não foi ninguém dos tempos de Jesus. Quem leu esse texto pela primeira vez foi o povo de Esdras, o povo que havia experimentado um esfriamento, exatamente na reconstrução do templo. Isso está lá em Esdras, capítulo 5. Do capítulo 4 de Esdras para o capítulo 5, entre o último versículo do capítulo 4 de Esdras e o primeiro versículo do capítulo 5 de Esdras, temos 17 anos. Por 17 anos eles pararam a construção do templo, a reconstrução, e Deus levanta o profeta Ageu e Zacarias. Porque o povo esfriou, o povo desanimou, e esse povo está lendo pela primeira vez Davi, olhando para toda a congregação, para o rei, o futuro rei, e orando a Deus: Senhor, preserva, conserva, Senhor, estas disposições, este ânimo, esses pensamentos, porque se o Senhor não conservar, a obra não será concluída, concretizada. O ânimo do início não durou muito tempo para os primeiros leitores deste texto. Aliás, uma pausa aqui. O seu ânimo e a sua disposição na obra do Senhor diminuiu ou aumentou nos últimos anos? Sabendo da instabilidade, na fidelidade do povo quanto ao futuro, Davi reconhece que somente Deus pode preservar as disposições e os pensamentos de fidelidade no futuro. E Davi influenciou Salomão. Tanto que influenciou que Salomão escreve no Salmo 127, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão protege ou guarda as sentinelas. Salomão, eu creio que quando escreveu esse salmo, ele se lembrou dessa oração de seu pai. Por isso Davi continua em sua petição: Senhor, inclina o coração deles para contigo. Vamos dar uma pausa aqui, meus irmãos, para pensarmos um pouco. Davi, ele está dependendo de Deus, no que depende de Deus. A nossa fidelidade a Deus, a nossa entrega, a nossa disposição, a nossa obediência, a nossa comunhão, o aquecimento de nossa alma, que enxergamos hoje, não fornece garantia que estará presente amanhã. Não fornece garantia que estará presente amanhã. O próprio Senhor nos deixou advertências verdadeiras. Ele disse: vigiai e orai. O espírito, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. Mateus 26, 41. Mateus registra Jesus também dizendo algo muito sério. E a igreja deve se atentar: por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E amor a Deus não existe no mundo. Jesus está falando no meio do povo dele. Então, meus irmãos, vigiar e orar depende de nós. Vigiar e orar depende de nós. Mas nós devemos depender de Deus. O que depende de Deus? Eu tenho tido muita alegria como pastor, de ouvir o testemunho, na verdade, não poucos testemunhos de pessoas que têm chegado à nossa igreja. Muitos irmãos não ouvem muitas reclamações, e muitos irmãos não ouvem também muitos motivos de louvor a Deus. E eu tenho tido essa alegria de ouvir de muitas pessoas que chegam, que ficam por um tempo e se tornam membros,
de como eles perceberam o agir de Deus na vida dos irmãos da igreja, a forma como os irmãos se tratam, a forma como os irmãos eles lidam uns com os outros, principalmente após os nossos encontros, a forma como as crianças elas são felizes, elas correm no nosso meio e elas estão felizes, estão aí sentadinhas no culto, algumas lutando ali contra a realidade do próprio coração, mas estão aí sendo expostas à palavra de Deus. Eu tenho ouvido bons testemunhos, e nós devemos ser mais gratos ao Senhor, porque Deus tem feito grandes coisas, na vida de homens, na vida de mulheres, na vida das nossas crianças. Deus tem convertido nossas crianças, Deus tem convertido jovens, fortalecido a fé de jovens. Entretanto, aprendemos com Davi, que nós devemos nos alegrar hoje com aquilo que nós estamos enxergando, mas o nosso coração não pode ficar no presente. Nós precisamos ter a mesma prática de Davi. Nós devemos orar, nós devemos depender do Senhor. E eu acho Davi alguém muito especial, na forma como ele liderou, na forma como ele conduziu o povo, mesmo que ele tenha sido muito falho, como todo verdadeiro adorador ele é. Mas Davi, no final da vida dele, após perceber que toda a congregação estava disposta, alegre, animada, aquilo, meus irmãos, para muitos seria um motivo de colocar mais lenha na fogueira. Então Davi, ele não chama Salomão, seu jovem filho, e os líderes de Israel. Davi, ele não chega para eles e diz assim: olha, vocês precisam fazer alguns acampamentos para que eles continuem dispostos. Vocês precisam aproveitar a oportunidade e fazer alguns acampamentos para que eles fiquem bem dispostos. Vocês precisam fazer mais encontros para que eles não se dispersem. Atualizando. Vocês precisam fazer visitas constantes, vocês precisam de podcasts, vocês precisam, líderes, fazer vídeos, encontros de casais, de jovens, de crianças, motoclube gospel, ciclistas do reino, etc, etc, etc. Vocês precisam fazer alguma coisa para que eles permaneçam firmes, unidos, dispostos. Não, Salomão ele aprende com o pai dele, Salomão ele aprende com o rei Davi. A liderança está olhando para o velho rei, que em breve falecerá, e o breve rei, naquela oração solene, diante de todo o povo, ele diz: Senhor, Deus de nossos pais, o Deus da aliança, que conserva o seu povo, conserva estas mesmas disposições que eu vejo, os mesmos pensamentos que eu vejo hoje, preserve para sempre. Ele ensina Salomão, os líderes e o povo a depender de Deus, no que depende de Deus. Quem aquece almas não são eventos. O que aquece alma não são o que fazemos. Não está relacionado àquilo que nós criamos. O que aquece alma é o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que nós dependemos de Deus naquilo que depende do Senhor. Líderes desta igreja, nós precisamos depender de Deus, no que depende de Deus. Pais, mães, jovens, irmãos mais idosos, irmãs mais idosas, avós e avós. É Deus quem nos conserva. É Deus quem preserva a nossa fidelidade a Ele. E nós devemos crer nisso. Nós devemos crer nisso. Porque nós podemos colocar vigias, mas será em vão. Nós podemos edificar muitas coisas, mas não permanecerá de pé. Virá uma raposinha e breve derrubará. Mas se o Senhor conservar e preservar, a obra irá até o fim. Isso nos ensina muito sobre dependermos do Senhor naquilo que nós não temos condições de fazer nos corações dos outros. Mas há uma segunda petição, e é a nossa última lição. Na verdade foram só duas, não é?
Então, se teve a primeira, a segunda é a última. Davi nos ensina, meus irmãos, a reconhecermos que somente o Senhor pode preservar a fidelidade a Ele em nossa própria casa. Em nossa própria casa. Somente o Senhor pode preservar a fidelidade a Ele em nossa própria casa. No versículo 19, Davi, ele continua a sua petição e ele diz: e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Eu creio que os irmãos não vão se lembrar, mas no início daquela série de mensagens, Conselhos Sábios com Frutos Eternos, que nós vimos no capítulo 28, nós percebemos que Davi, após convocar toda a congregação e falar para o povo: olha, eu tive um desejo de construir o templo, mas Deus disse não, e Deus disse que seria o meu filho Salomão. Davi, ele se volta para Salomão, e ele começa a aconselhar seu filho. A congregação está lá, a liderança está lá, está todo mundo presente, é o velho rei, não sabemos quanto tempo ele estará conosco. Mas Davi, ele investe o tempo e ele começa a falar com Salomão. No capítulo 29, Davi se volta para a congregação, Davi se volta para a liderança, e Davi começa a ensinar o povo novamente. Mas agora, parece que Davi se volta para a sua casa novamente. O seu coração e sua petição se volta para a sua casa. Logo após orar e falar: Senhor, conserva o coração do teu povo, no coração do teu povo essas disposições, esses pensamentos de obediência, inclina o coração deles para o Senhor. Logo após isso, o velho rei Davi, ele se lembra do seu filho, e ele diz assim: e a meu filho Salomão, e a meu filho Salomão, dê a ele um coração íntegro. Salomão não conquistaria isso. Salomão não teria um coração íntegro e inclinado a Deus por ele mesmo. Davi cria que somente Deus poderia produzir e preservar o coração do seu filho nele e para ele. E meus irmãos, eu entendo que existem alguns motivos para Davi fazer isso. Eu gostaria de rapidamente pensar em algumas possibilidades. Davi, ele tinha muitos motivos para se preocupar quanto ao presente e quanto ao futuro. Mas eu não estou falando quanto ao futuro apenas do seu filho, quanto ao futuro de Israel. Davi, ele era um referencial de pastor. Davi, ele não era apenas um líder, ele não era apenas um rei, ele via o seu povo como o rebanho de Israel, o rebanho do Senhor. E Davi, eu creio que ele tinha preocupações. E Davi, ele está preocupado não apenas pelo fato de Salomão ser o seu filho, o próximo rei. Ele não tinha provavelmente preocupações apenas com questões políticas, mas ele sabia que o filho dele era inexperiente, muito jovem. Mais ainda, ele sabia que Salomão recebeu de Deus a tarefa de construir o grande templo que ele projetou para Deus. Mas ele sabia que Salomão não teria mais o pai como conselheiro. Sabe quando nós perdemos o nosso conselheiro? Davi iria morrer em breve. E como alguém que em breve não estaria mais entre os viventes, Davi, ele possui algumas fontes de inquietações. Talvez quanto às suas próprias incapacidades como pai. As Escrituras, elas não escondem as incapacidades, as falhas, os pecados de Davi no cuidado da sua casa. Davi, ele pode ter pensado: será que eu passei o suficiente para o meu filho? Pais, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são muito atarefados, mas não percam o tempo que Deus tem dado a você para você desfrutar de seu filho. Vai passar.
E você precisa inculcar na mente dele a palavra do Senhor. Eu creio que Davi deve ter pensado nesse momento como idoso: será que eu passei para ele o que eu deveria passar? Eu creio que Davi tinha inquietações quanto às responsabilidades futuras do rei, do jovem e inexperiente rei. Será que Salomão, ele conseguirá dar continuidade ou lançar os fundamentos, construir o templo, liderar o povo? Agora, meus irmãos, há uma outra inquietação que eu creio que Davi ele tinha. Uma inquietação quanto às próprias inquietações do povo, que costumam se levantar contra a direção do líder. E normalmente isso acontece, as inquietações do povo, elas normalmente acontecem quando as coisas começam a ficar desanimadoras. As inquietações, elas surgem quando os desafios se tornam grandes demais. Neemias experimentou isso, Esdras experimentou isso, Zorobabel experimentou isso. Ou quando simplesmente o pecado gera muitas insatisfações, o povo começa a questionar. Aquilo que antes estava inundado de convicções bíblicas, agora passa a se tornar um ambiente de questionamentos, e o líder é questionado. Davi sabia disso. Meus irmãos, muitas vezes, em muitas situações, aqueles que são mais próximos do rei, do líder, eles se voltam contra o líder. Vocês se lembram de Ziclag? Vocês se lembram de Ziclag? Em Ziclag, Davi quase foi apedrejado pelos seus próprios homens. E meus irmãos, Davi ele sabia de tudo isso, mas havia uma inquietação que eu creio que Davi tinha, e foi o que motivou essa petição de Davi em relação a Salomão. No versículo 19, mas eu quero dar uma pausa aqui. Eu gostaria que nós pensássemos um pouco. Eu não sei se você já teve, eu creio que teve, né? A gente mora aqui a 1h30 do litoral. Para aqueles que andam mais devagar, 2 horas. Mas eu não sei se você já teve aquela oportunidade gostosa, né? Dizem que a partir dos 40, 50 anos que você vai começar a desfrutar isso. Você não tem mais aquela vontade de ficar muito tempo no sol. Você não tem mais aquela vontade, né, de ficar muito tempo na água. Você não tem mais vontade de ir porque você não quer ficar salgado. Você não nasceu para ser assim. E a gente começa a colocar alguns questionamentos. Mas há um período na nossa vida, eu acho que eu estou nesse período, que eu gosto de ir na praia e eu gosto de ficar andando na orla. Sabe quando a onda vem e você fica caminhando ali, só chutando a água? Eu não sei se você já teve a oportunidade de pensar, enquanto você está olhando para aquela água vindo e voltando, e você está chutando aquela água, você se depara com 2 realidades surpreendentes. Você se depara com a realidade de um mar imenso, poderoso, de um lado, e você está chutando os limites que Deus colocou. Se o mar, por vontade própria, decidisse invadir, tudo seria destruído. Mas os limites do Senhor foram colocados ali. E eu creio, meus irmãos, que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é esse limite que Deus, Ele coloca em nossa insensatez. E Davi, ele sabia que os preceitos do Senhor são esses limites capazes de frear as ondas de nossa insensatez. Agora, vejam, a permanência do coração de Salomão nos caminhos do Senhor não poderia estar fundamentada em Salomão. Não percam, meus irmãos, a atenção do texto. O que está acontecendo lá fora, está acontecendo lá fora. E eu nem sei o que está acontecendo lá fora. Eu sei que os irmãos estão olhando para fora. Mas eu digo isso porque isso me dispersa um pouco. É com muito carinho que eu digo isso, tá? A permanência do coração de Salomão nos caminhos do Senhor, Davi sabia disso. Não poderia depender de Salomão, mas da graça de Deus. Davi sabia que o bastão que ele passaria para Salomão não chegaria à linha de chegada se Deus não o preservasse. Eu quero ler na NVT essa oração.
como ela foi traduzida. Davi, ele diz assim: Senhor, dê ao meu filho Salomão o desejo sincero de obedecer a todos os teus mandamentos. Dê ao meu filho Salomão o desejo sincero de obedecer os teus preceitos, os teus decretos, de fazer todo o necessário a fim de construir esse templo, para que ele realize até o fim a construção. Coloque no coração do meu filho o desejo pelo Senhor. Preserva, Senhor. Somente Deus poderia preservar o coração de Salomão nos limites da palavra do Senhor. E Davi sabia disso. Sabe por quê, irmãos? Como dizia Spurgeon, os desviados, eles começam com Bíblias empoeiradas e eles terminam com roupas sujas. O afastamento, ele é sutil. O afastamento é sutil e começa dentro de casa com Bíblias empoeiradas. Davi sabia disso. Nós vamos pregar e vamos observar como Salomão, ele abraçou essas verdades e como ele se perdeu. Mas depois como Deus o restaurou. Mas se Davi, eu creio que foi o autor do Salmo 71 que nós lemos no início do nosso culto, se ele foi o autor, eu creio que foi, há evidências no texto de que Davi tenha sido o autor do Salmo 71, nós podemos perceber que ele tinha uma preocupação de deixar um legado para o seu filho, para as futuras gerações, mas até nisso ele dependia de Deus. Nós lemos no início, Salmo 71, 18, agora também, ele está orando, agora também quando eu estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os que virão depois. Até para deixar um legado, Davi dependia de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, caminhando para o fim, deixa eu fazer algumas afirmações. Deus não nos chamou para garantirmos que a geração futura permaneça firme. Deus não nos chamou para garantir que a geração futura permaneça firme, mas sim plantarmos a semente da fidelidade a Deus. Sabe como? Em nossa fidelidade a Deus. Eu estava conversando com um casal e eu fico muito feliz quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu estou conseguindo administrar o meu tempo, eu estou levantando mais cedo, eu estou conseguindo fazer a minha leitura bíblica, o meu momento de devoção. E eu disse assim, algo que ele já sabia: olha, é muito importante você ter esse momento, porque você não pode dar o que você não tem. Só fazemos discípulos se somos discípulos. Então isso é muito importante, mas você precisa planejar e de forma didática ter o seu momento de oração e leitura diante dos olhos dos seus filhos. Você precisa ser incomodado pelo seu filho quando o seu filho vem enquanto você está lendo a Bíblia. E você pode parar, falar com ele e chamá-lo para aquele momento, mas ele precisa ver que você é alguém que lê a palavra de Deus e que ora. Ah, mas eu faço isso às 4 da manhã, que bênção, é importante, mas você não dará testemunho apenas falando, você precisa mostrar. Então nós fomos chamados para testemunharmos de nossa fidelidade a Deus, mas nunca garantiremos a fidelidade da futura geração pela nossa própria força. Deus não nos chamou para garantir a permanência dos outros. Deus não nos chamou para garantirmos que nossas crianças e jovens permaneçam firmes no Senhor. Não. Deus nos chamou para darmos o exemplo de fidelidade a Deus por meio das nossas vidas. Por fim, Deus não nos chamou para assegurarmos que estamos construindo cercas seguras para os nossos. Deus nos chamou para nos assegurarmos que nós devemos ensinar que nós não confiamos em cercas que nós construímos. Sabe por quê?
as cercas que nós construímos, elas não seguram. Elas não mantêm os nossos filhos, os nossos jovens, na presença do Senhor. Assim como a fidelidade do cônjuge a Deus não pode estar fundamentada no cônjuge. A fidelidade dos filhos a Deus não pode estar fundamentada nos filhos, nem nos pais, e muito menos no pastor e na igreja. Pais, amados pais, eu creio que vocês já passaram daquele momento da vida de vocês, de se contentarem com comportamentos. Comportamento de crente é religioso. Mentalidade de crente é nova criação. Então nós não nos contentamos com comportamentos. Nós nos alegramos com eles. Mas nós nos apoiamos no que Deus pode produzir. Nós não fomos chamados para construir cercas. A fidelidade a Deus em nosso lar só pode ser preservada pelo Senhor. Se o Senhor não fizer, tudo será religioso. Tudo será religioso. É o Senhor que precisa fazer. Meus irmãos, meus amados, caminhando para o fim, eu preciso afirmar que nem mesmo a minha fidelidade a Deus, nem mesmo a sua fidelidade a Deus, pode estar fundamentada em nossa capacidade de sermos fiéis. Não pode. Por mais que possamos fazer, por mais que você se esforce, por mais que você deseje, tanto a permanência, quanto a preservação da futura geração nos caminhos do Senhor, a futura geração que está dentro da sua casa, que Deus deu a você, ela não será preservada, ela não permanecerá na sua própria força. Não. Não confie nas suas cercas, porque elas não cercam, elas não protegem. Você precisa depender de Deus no que depende somente de Deus. Ore mais. Ore mais. Ore mais para que Deus preserve o coração de seus filhos nele. Ore mais do que confiar no que você pode fazer, na força do seu braço para preservá-lo na presença do Senhor. Ore mais para que Deus preserve em sua casa os mandamentos dele como lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ore mais a Deus para que ele preserve a palavra dele nos corações dos seus filhos. Nós somos aqueles que influenciamos a presente geração e dependemos do poder de Deus para preservar a futura. Dependemos de Deus. Não confiemos em falsas cercas. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, eu creio que nesse momento todo o povo de Israel está calado. Eu creio que nesse momento todos os homens estão quietos. Eu creio que nesse momento todas as mulheres estão atentas, as crianças estão atentas. O idoso rei Davi, o grande rei Davi, ele está orando a Deus, e ele está no final da sua oração solene, e ele está dizendo: Senhor, Deus da aliança, leva o teu povo a sempre desejar te obedecer. Preserva as inclinações do coração, preserve os desejos e os pensamentos, inclina o coração do teu povo para te obedecer. Ah, Senhor, e a meu filho Salomão, e toda a congregação está observando o rei, e a meu filho, dê a ele um desejo sincero de obedecer a todos os teus mandamentos, preceitos e decretos, e de fazer todo o necessário para construir esse templo, porque esse templo, como eu disse lá atrás, não é obra de homens, é para o Senhor. E sabe o que ele ensinou? Dependam
mais de Deus, no que depende de Deus. Eu desejo que essa palavra, meus irmãos, ela frutifique em nossos corações, e esses frutos, eles sejam vistos na nossa vida diária, naquilo que Deus irá produzir, não naquilo que nós estamos tentando produzir e preservar na nossa própria força. De forma solene, eu gostaria que nós seguíssemos o exemplo do rei Davi agora. Nós precisamos falar com o Senhor. Eu tenho visto no presente o que Deus tem feito na vida dos irmãos. Eu tenho visto o que Deus tem feito na vida dos jovens. Eu tenho visto o que Deus tem feito na vida das crianças. Hoje uma criança chegou para mim, pastor, e eu percebi que ela estava toda duvidosa, temerosa. Eu creio que ela até pediu para o pai entregar para mim. O pai vai saber. Mas o pai falou, não, eu não vou entregar não. E quando eu estava sozinho aqui, antes de começar, ela veio com uma carta, e ela disse assim, pastor, essa carta eu escrevi para Deus, mas eu não sei como que eu entrego, o senhor entrega para ele, por favor? Eu não sei o que ela está crendo sobre mim, né? Pois o pai corrige aí. Mas a sinceridade do coração, sabe por quê? Porque Deus tem falado com as nossas crianças. Não tem, Maria? Deus não tem falado com você? Tem, não tem? A Maria, ela ama ler as Escrituras com o povo de Deus. Hoje o Murilo leu a palavra de Deus, juntamente com a igreja. Deus tem feito, Deus tem transformado. E meus irmãos, tudo isso quando a gente fala para a glória de Deus, porque esses são feitos do Senhor. Agora, nós não podemos apenas olhar e nos alegrar com o que Deus está fazendo no presente. Nós devemos depender do Senhor para que Ele preserve, para que Ele conserve, para que Ele coloque estes nossos amados fundamentados nele. Porque aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. As minhas ovelhas, elas jamais perecerão. Eu gostaria de, nesse momento, nessa oração solene, pedir para que os pais, coloquem as suas mãos sobre os seus filhos. Eu não estou falando em posição. Coloque as suas mãos sobre os seus filhos. Maridos, coloque as suas mãos sobre as suas esposas. Douglas, pode sentar. Beto, pode sentar. Os irmãos da sonoplastia, jovens, sentem com seus pais. Tânia, vem à frente. Avós, pensem